Olá, eu sou Cristiane Matos, assistente social do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Estaremos juntos nesta aula, que terá como objetivo compreender a importância do trabalho em rede, entendido como um paradigma de atuação fundamental no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Para isso, vamos conversar sobre o que é o trabalho em rede e quais os seus princípios. A partir do entendimento de que a violência contra a mulher é uma questão de direitos humanos e de saúde pública, devemos considerar que o seu enfrentamento pressupõe uma ação articulada entre diversas instituições e políticas públicas. A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de 2011 traz um importante conceito de rota crítica, que é o caminho que a mulher percorre na tentativa de encontrar uma resposta do Estado frente à situação de violência. E por que essa trajetória é considerada crítica? Primeiro, porque a decisão e a atitude de tornar pública uma situação de violência por parte das mulheres é algo extremamente desafiador e angustiante. Por um lado, significa tornar pública uma situação da esfera privada e ainda envolvendo todos os sentimentos e ambiguidades de uma relação de afeto, familiar ou doméstica. Por outro lado, essa mulher vai precisar buscar apoio institucional e por vezes esse ambiente pode ser hostil, desconhecido, pode ser de difícil acesso, não haver informações claras sobre o seu funcionamento, dentre outras possíveis barreiras. Além disso, essa rota pode ser caracterizada por idas e vindas que fazem com que o mesmo caminho seja repetido várias vezes, e com a possibilidade de não encontrar soluções, gerar desgaste emocional, revitimização ou até mesmo a desistência de tornar pública a situação, o que pode significar o retorno a um contexto de violência. Assim, a referida política, com respaldo na própria Lei Maria da Penha, ressalta o trabalho em rede como um caminho para superar a desarticulação e a fragmentação dos serviços, por meio da ação coordenada de diferentes áreas governamentais, com o apoio e monitoramento de organizações não governamentais e da sociedade civil como um todo. O trabalho em rede permite evitarmos que a mulher em situação de violência siga uma rota crítica, com todas as dificuldades que apontamos aqui. Esperamos que a passagem pelas instituições seja uma rota de proteção, que vise garantir seus direitos e superar o contexto de violências vivenciado, favorecendo um desfecho que colabore na busca de superação da violência. Diante disso, nós que trabalhamos com políticas públicas e em especial com a política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, precisamos considerar o trabalho em rede como um paradigma de atuação. E o que é um paradigma? O paradigma é um modelo, uma forma de compreender e intervir na realidade social. Assim, o paradigma de rede se contrapõe a uma atuação isolada, desarticulada e desconectada do todo. Para atuarmos de forma articulada, nós devemos partir do pressuposto de que cada sujeito ou instituição isoladamente não é capaz de dar conta da atenção integral às demandas das mulheres em situação de violência. Até aqui, nós compreendemos a importância do trabalho em rede. Mas e agora, como trabalhar nessa perspectiva? Para trabalharmos em rede, precisamos estar atentos a alguns princípios que respaldam essa forma de atuação. Um primeiro princípio a ser destacado é a diversidade de saberes, que significa considerar que o saber do outro é importante e complementar. O paradigma de redes pressupõe uma interlocução entre os diferentes saberes, a fim de melhor compreender e intervir nas situações de violência. Um outro princípio fundamental é a horizontalidade. Muitas vezes, nós estamos habituados a relações hierárquicas. Inclusive, temos o ditado popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas o trabalho em rede se desenvolve a partir de outra lógica, ao enfatizar uma relação horizontal e respeitosa, em que o poder é compartilhado e em que cada representante da rede de proteção se considera a parte fundamental para o seu funcionamento. Nós temos também os princípios da articulação e da integralidade, os quais permitem que os diferentes serviços prestados estejam interconectados,
garantindo assim um atendimento integral que considera todas as necessidades em questão e ainda articulado, que pressupõe conhecer o que o outro faz, reconhecer a sua importância e estabelecer fluxos e conexões para uma atuação compartilhada e complementar. Outro princípio importante a ser destacado é o da incompletude institucional e profissional, que parte do pressuposto de que nenhuma instituição ou profissional consegue sozinho dar conta de apresentar soluções para situações de violência postas no cotidiano de sua atuação, dada a sua complexidade. As instituições e profissionais envolvidos devem se empenhar na execução do seu trabalho, considerando seus limites, o que remete à necessidade de uma atuação articulada. Cabe à rede de proteção ainda, como princípio, o fortalecimento das usuárias e dos usuários dos nossos serviços, vez que o objetivo da rede é favorecer a autonomia e o fortalecimento de quem é o foco do nosso trabalho, priorizando seu protagonismo e participação no curso das intervenções. E por fim, não podemos nos esquecer de que a rede de proteção às mulheres em situação de violência tem como alvo a defesa dos direitos e da dignidade das mulheres, que são sujeitos da nossa atuação e com empenho na luta contra toda forma de violência contra as mulheres, ainda tão presente em nossa sociedade. Agora, para concluir, é importante pensar a partir do que foi trazido aqui nesta aula algumas questões para reflexão. Primeira, na região onde eu atuo, como é a trajetória das mulheres que tornam pública sua situação de violência? Pense nessa questão a partir da ideia de rota crítica e de rota de proteção que desenvolvemos aqui ao longo da aula. E uma segunda questão. Em minha realidade profissional, como posso desenvolver ou aperfeiçoar uma atuação em rede? Vocês podem consultar o material complementar para se aprofundar no tema. Agradeço a todas e a todos pela atenção e reitero a importância de buscarmos estratégias para uma atuação em rede, a fim de proporcionarmos uma atenção qualificada e garantidora de direitos das mulheres em situação de violência.